Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre a evolução das corregedorias de justiça. Nosso entrevistado é o corregedor do TRT de Santa Catarina, Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Desembargador Grácio, a imagem do judiciário, ela voltou ao noticiário aí ultimamente com alguns casos de juízes que acabaram dando voz de prisão a policiais e a funcionários de aeroportos. Embora isso transmita aí uma ideia de arrogância e até de abuso de autoridade para a população em geral, e se tratar de casos isolados, o fato é que esses episódios acabam arranhando a imagem do judiciário. A pergunta é: que mecanismos a corregedoria dispõe para combater, para lidar com essas questões de corporativismo? Bom, como tu bem falaste, são casos isolados. São raríssimas as ocasiões em que acontece a prepotência de um juiz, independentemente da esfera de sua atuação. Tem acontecido e exatamente por ser alguém que representa o Estado, a mídia explora e eu acho com todo dever, inclusive dando ciência para que novos fatos como esses não aconteçam. Sim. Em relação à corregedoria, há necessidade de ter uma denúncia e desta denúncia, aí sim o corregedor terá que propor ao Tribunal Pleno a instauração de um processo disciplinar administrativo contra esse juiz. E só depois da abertura desse processo pelo Tribunal Pleno é que haverá o andar de um processo disciplinar administrativo nos moldes estabelecidos e de forma obrigatória pela Resolução 135 do CNJ. O senhor, como corregedor, certamente acompanha os desfechos desses processos e, diante disso, o senhor certamente tem uma ideia de como vem sendo tratado esses episódios. O senhor considera que nessas análises desses procedimentos, os demais magistrados têm sido corretos ou, de certa forma, até benevolentes com os seus pares? Olha, Vanderlei, eu não posso dizer efetivamente isso de outros tribunais, até porque seria uma ingerência indevida. Sim. No nosso tribunal, eu penso que os desembargadores são muito conscientes das suas posições, nem sempre, no meu modo de entender, o caso, o fato, é levado às últimas consequências, mas aí a decisão unânime, é o processo democrático. Sim. Cada um tem seu entendimento, embora todos tenham, na hora de julgamento, ou da propositura, ou do próprio julgamento de um processo disciplinar, tenham o conhecimento de todo o andamento processual. Vai depender de cada entendimento pessoal do desembargador para proferir a decisão. Às vezes agrada a sociedade, outras vezes não, mas faz parte do jogo. Muito bem, eu gostaria de saber também qual é que tem sido o foco principal da atuação da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Olha, o nosso papel, apesar do corregedor ter o poder censor, ter o poder de fiscalizar, o nosso caráter hoje é muito mais pedagógico, muito mais colaborativo no andamento do processo nas diversas unidades do Estado. Eu acho que esse é o caminho a ser seguido atualmente. Muito bem, e quais são as práticas que, na sua avaliação, pelas suas andanças, tiveram maior êxito para aprimorar a atuação das unidades judiciárias? Primeiramente, eu já falei aí contigo em diversas oportunidades, eu acho que é a comunicação. Sim. A comunicação é o primordial para dar ciência exatamente a quem está na ponta, nas unidades judiciárias, nas varas do trabalho, saber o que se faz. Há o processo judicial eletrônico, uma coisa nova que veio para ficar. Isso requereu a realização por nós de diversos ofícios circulares de regulamentação do PJE naquela esfera que a gente ainda pode fazer. Sim. Para que o processo judicial eletrônico em Santa Catarina tenha a mesma cara, ou seja, que um advogado que trabalha aqui em Florianópolis, quando chegar em Joinville, por exemplo, tenha o mesmo procedimento. Veja que o procedimento no PJE é o mesmo. Além disso, por força do PJE, nós buscamos a colaboração com os tribunais da 23ª região, onde buscamos um programa de correição virtual, e da 21ª região, outro programa de correição colaborativa, que nos ajudam a verificar o andamento do PJE, essa nova ferramenta que existe no meio jurídico. Também há uma parceria muito grande
que nós estamos fazendo entre a Corregedoria, a Unidade de Suporte Operacional aqui do Tribunal, a Secretaria de Informática, a Secretaria de Planejamento. Para quê? Para que obtenhamos dados em relação ao andamento das varas, para retornar às varas com esses dados, para que os juízes, se entenderem necessário, façam as correções independentemente da correção anual. Então, eu acho que é uma parceria muito grande, porque chega, na minha forma de ver, e volto a frisar sem qualquer crítica aos corregedores anteriores, chega da corregedoria ser apenas aquele órgão, evidentemente, como tu colocaste no início do programa, fiscalizador, censor e nada mais. Aponta o erro e sai. Eu acho que a cumplicidade tem que ser maior, porque todos estamos no mesmo barco, em prol do jurisdicionado. Uma efetiva prestação jurisdicional. Então, nesse sentido, de atuar, de auxiliar, ser um órgão parceiro, tanto na determinação quanto na resposta às solicitações vindas das varas. Penso que é esse o novo enfoque que tem que ser dado às corregedorias. Tá certo. Nós também estamos vivendo um momento atípico, porque a Justiça do Trabalho de Santa Catarina e de outros tribunais pelo Brasil afora estão convivendo com o processo físico, com o processo eletrônico, PJE-JT, e alguns tribunais, como no nosso caso também, com seus processos eletrônicos que já haviam sido desenvolvidos anteriormente. Qual é a principal dificuldade para se atuar, para a função corregedora, em meio a essas três situações, essa situação mista? A nossa gestão está exatamente entre a correção do processo físico, ou seja, papel, e processo virtual, no nosso caso, que era o programa que o TRT tinha desenvolvido, e o processo judicial eletrônico. Então, essa etapa é de transição. E nós, exatamente por tudo isso, essas parcerias que eu já referendei na resposta anterior, é no sentido de estabelecer a possibilidade de uma ata de correição visando pegar tanto o processo físico quanto o PROVI, que já existia, mas também incorporar nesta ata de correição o processo judicial eletrônico, porque não tem nada pior para um corregedor se tem as ferramentas necessárias. Vamos supor, para chegar em Balneário Camboriú, que só tem o processo físico, papel. Faz uma correição com uma ata pronta, com todos os dados necessários, e vai chegar numa vara, vamos supor, Chapecó, a terceira ou quarta, que só tem o processo eletrônico, e não ter as ferramentas. Como é que eu posso cobrar o posicionamento de um juiz num sentido e o outro não, porque falta ferramenta à corregedoria? Então nós estamos estabelecendo, isso tem sido um trabalho muito árduo da minha equipe, principalmente, de ter condições de obter os dados de igual forma, tanto do processo físico quanto do processo eletrônico, para fazer uma boa correição nas varas, para que se tenha exatamente o andar do tratamento do processo, tanto na vara já mais antiga quanto nas mais novas. E é um desafio que eu posso te dizer árduo e não está findo. É um contínuo, né? Estamos aprimorando cada vez mais a correição. E eu acho que se eu deixar para o próximo corregedor uma ata de correição que englobe os dois primeiros, o físico e o PROVI, tudo bem, mas que deixe o PJE com o mesmo peso de observação, de verificação, quanto dos outros meios, eu já cumpri meu papel e muito bem. Tá certo, está na hora do nosso segundo intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.